Boa tarde. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra mim é boa tarde, então vou dizer boa tarde. Hoje, na verdade, eu gostaria de falar sobre a importância de chocar. Porque quando a gente gagueja, assim, às vezes tá gaguejando em frente à pessoa e a pessoa, e tem gente que fica assim, né? Ela fica de cara, faz uma cara feia, faz uma careta, e isso daí pode deixar a gente desestabilizado. Eu mesmo lembro que tinha uma professora no ensino médio que era professora de química, eu gostava dela. Eu gostava, uma vez até tinha um livro de botânica e ela falou assim: Ah, só pessoas especiais gostam de botânica. Então, tipo assim, ela levantava a minha moral, né? Mas ela gostava de me chamar, de chamar todo mundo de estúpido, gostava de chamar de estrupício. Estúpido, não se lembra, mas estrupício sim. Era estrupício pra cá, estrupício pra lá. E ficava nessa zona cinza, assim, entendeu? Dava pra reclamar ou não dava. Acho que chegaram a fazer reclamação dela. Mas o que interessa é que na minha relação em particular com ela, eu gostava dela. Então tinha momentos que ela me tratava bem, né? Um garoto especial que gosta de botânica, mas ao mesmo tempo tinha esses ataques, assim, não é ataques, essas caretas, que eu interpretava até como um ataque, olha só. Que ela, né, eu falando com ela, uma dúvida, professora, não sei o que, sei lá, do mol, não sei das quantas, e ela fazia uma careta assim, e aí que se eu gaguejasse, aí que ela continuava aquela careta dela, aquela carona feia dela. E aí eu gaguejava mais ainda. E ela me causava uma tensão. Então, resumindo isso, né? Que onde eu quero chegar? Eu quero chegar que, assim, a gente tem que permitir as pessoas fazer a careta que elas quiserem. E eu lembro até que quando eu comecei a aceitar mais minha gagueira e falar, assim, às vezes em contexto que as pessoas às vezes faziam uma cara dessa, você tem que deixar elas fazer a cara delas. A verdade é que a maior parte das pessoas não vão fazer cara nenhuma. Porque a maior parte das pessoas tá nem aí. A maior parte das pessoas querem ver você falar, elas podem até, tem pessoas que até, nossa, parabéns, assim, parabéns no sentido de você estar de boa com você, né? E tem muita gente que curte isso, por exemplo, eu curto uma pessoa assim que é empoderada e que está de boa com a manifestação dela. Então, às vezes uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma coisa e vê essa pessoa em posições assim, às vezes de destaque, isso é muito legal. Né? É legal ver a sociedade mudando, é legal ver esses aportes. Então, da minha parte também, então da gente também, a pessoa também pode ficar feliz com a gente, mas sempre tem aquelas pessoas que vão pensar, poxa, vai se tratar, né? Vai se curar, vai fazer alguma coisa, né? Me tire desse desconforto. Então, para essas pessoas, o que você tem a dizer? O que você tem a fazer? Aquilo que ah, aquilo que acho que a gente tem que aprender com a comunidade gay, por exemplo, né? Que as gays, por exemplo, eles vão, né? Se a pessoa é efeminada, o problema é seu, né? Se você não gosta, o problema é seu. E você vai ter que engolir. Tem gente que não gosta, tem gente que fica botando barreira, mas isso é problema da pessoa. E aí, nesse ponto, ser efeminado, ser gay, ser abertamente gay é um ato político, porque você vai construir um novo paradigma, construir uma nova, né, um novo referencial. E a mesma coisa que eu tenho a experiência também com a questão dos surdos, que os surdos, né, usam a língua de sinal e coloca a cultura surda, e para aqueles que não gostam, o problema é deles. E aí, aos poucos, vai se construindo uma nova referência, um novo paradigma. Eu acho que no mundo gago também é preciso, muitas vezes, a gente colocar, se assumir, e as pessoas que achar que fizer careta, que fizer cara feia, é o problema deles, não é mais problema nosso. Se a pessoa achou ruim, e aí? O que que vai. O que que vai. A gente não pode ficar se doendo ou gaguejar ainda mais por causa disso. Entendeu? Porque antes disso, por exemplo, em mim, abria um. Uma. Era tipo um gatilho, entendeu? E piorava ainda mais. Só que, né, a gente não pode ficar preso nisso. Então, nesse ponto, vamos colocar assim, né? A gente tem que se libertar dessas vozes, porque também ficam vozes na nossa cabeça. A vozes, caretas, vozes e imagens que a gente que circula na nossa cabeça. Fica circulando e elas ficam sempre circulando. Só que aí a questão é, você vai ficar escravo dessas vozes que ficam circulando na sua cabeça? Você não vai se libertar delas? Entendeu? Você não pode ser escravo delas. Você tem que... Elas são importantes. Em algum sentido assim, digamos assim, para te dar um senso, né? Mas não mate alguém. Então, ótimo, né? Mas agora,
Ai, porque a sua cara tá feia, ai, porque você tá, sei lá, você tá gaguejando, ai, você é ridícula, né? Se você vai viver preso disso daí, então você não pode. Então, assim, você tem que escapar disso. É assim que eu enxergo. E você não pode deixar esses discursos, assim, te dominar, essas vozes da sua cabeça, que é um grande outro. Né? Acho que na psicanálise você abre com o conceito de grande outro. Tem que arrebentar com isso daí. Então, assim, eu acho que você gaguejar abertamente, primeiro é um ato político, porque você vai se colocar, vai construir um outro caminho possível. Eu já vi gagos assim, inteligentes, pessoas assim respeitadas em alguma área. Tem um sociólogo, agora eu esqueci o nome, tem um psicanalista também que eu gosto, que agora eu esqueci o nome de todo mundo. Depois eu posso escrever embaixo. Nossa, que legal escutar essa pessoa falar. E as pessoas param e escutam e respeitam. E quando você vê por exemplo, eu sempre achava que é, sei lá, achava que gago era assim meio. Sei lá, eu achava que eram pessoas burras, não sei. Uma ideia idiota, né? Eu já cheguei a achar que eram. Relacionava com a inteligência, mas não tem nada a ver. Pessoas super inteligentes na história e atualmente são pessoas gagas. E são pessoas que vale a pena serem escutadas, são pessoas que mostram que é um modelo também a ser seguido. Então depois que eu vi essas pessoas, eu me senti até mais confiante. Depois também que eu estava no movimento gago, né? Comecei a encontrar mais pessoas, encontrei filósofos, encontrei jornalistas, encontrei pessoas inteligentíssimas. Então, e por mais que eu não seja inteligente, não é isso. Pessoas boas, interessantes. Então, porque inteligência não é a única coisa que faz uma pessoa interessante, né? E aí, é isso, assim. E aí a gente começa a construir, assim, ver que tem muito. Enfim, que tem muita coisa aí que a gente não pode. Enfim, que a gagueira é um ato político em relação a criar um referencial, mas também. E aí, a gente tem que se libertar e não pode deixar essas vozes encucar na cabeça, porque é elas que ficam repetindo. É elas que vão criando essas ansiedades e essas coisas num evento de gagueira, assim, entendeu? Porque tem muita coisa associada com aquele evento, então a gente tem que cortar. E aí, eu acho que para esse vídeo tá bom, acho que essa é a principal mensagem. E aí eu posso falando mais um pouco para não ficar muito longo o vídeo, né? Que as pessoas não gostam de vídeo muito longo. Mas eu acho que aqui já dá para fazer assim, fazer um apanhado assim, um ponto. E daí ir para um outro ponto então. Se você assistiu até aqui, então obrigado e faça algum comentário, porque é sempre bom, né? Saber que, enfim, alguma interação, eu acho que o mundo é importante interações, ainda mais um canal de gagueira, né? Que é sobre comunicação. Então qualquer coisa escreve e aí eu leio e se eu puder eu respondo. Até mais uma boa tarde.